Então, aí eu vi ali uma pessoa que é de confiança, uma irmã na fé, é famosa até, a discípula da Ana Paula Valadão, ela mora em Balneário Camboriú, é Lu Alone o nome dela. Aí eu tava vendo, eu não me lembro se eu sigo ela, mas eu vi ali ela comentando que para ela divulgar um produto na rede social, ou falar bem, é porque realmente é bom, né? Aí ela divulgou ali uma cápsula ali, que é coisa tudo natural ali, com café verde e coisa, que tipo acelera o teu metabolismo e tira a fome. Então é uma coisa normal. E não é caro, bem barato, assim, comparado com esse Monjaro aí. Aí eu entrei no site e eu disse, acho que eu vou comprar. Só que aí ela dizia que se tu colocasse ali o cupom dela, tu ganhava um desconto, né? Aí eu botei o cupom dela, eu ia comprar. Quando eu ia comprar, a minha esposa disse, não, se é esse aí que tu tá falando aí, os ingredientes eu tenho mais ou menos o mesmo, eu mandei manipular. E tava lá uma coisa que a Patrícia, minha esposa, mandou manipular e ela não tava tomando. Eu disse, mas tu paga as coisas e não usa? Eu disse, então, eu vou usar então. Aí eu cancelei, aí eu desisti da venda. Agora já mandaram o WhatsApp aqui para mim. No site eles conseguiram o meu cadastro, não sei como, eu devo ter feito o cadastro. E já mandaram mensagem aqui oferecendo produto para mim agora de manhã. Os caras são rápidos, né? Mas por enquanto acho que eu não vou comprar nada, não. Mas se eu for daqui a pouco comprar alguma coisa nessa área aí, eu vou partir por esse lado aí, porque eu sou muito das coisas naturais. Assim. Eu acredito que tudo Deus deixou pra gente pronto já. Né? Agora, claro, como tu falou, né? Às vezes uma situação da pessoa está muito crítica, ela, não, aquilo está demais, então ela vai lá, procura um médico, o caminho é esse, aí um médico estudou para isso, então, ou um nutrólogo, né? Ele sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo, né? Eu até inclusive, quando a Bíblia diz, né, que toda autoridade é constituída por Deus e quem resiste à autoridade resiste a Deus, né? Esse texto é muito usado para se falar de líderes espirituais ou até mesmo governantes políticos, né? Porém, eu entendo que o médico não deixa de ser uma autoridade, né? Sim. Porque ele estudou para aquilo ali, então ele é uma autoridade naquela área ali. Então, querer entrar numa área assim de se automedicar sem uma consulta médica e se tratando de algo mais considerado mais sério, né? Tipo, tu tá passando por cima de uma autoridade, né? Então, é meio complicado, né? Mas, enfim. Com você está tudo bem, então? Tá tudo certo. Então, vou deixar isso aqui. Esse é um curso que eu fiz ano passado, ano passado foi esse ano. Esse ano ainda foi muito bom esse curso. É um curso para homens, mas que contém assuntos que diz respeito aqui ao que a gente está estudando. Então, é possível que a gente vai usar ali um trechinho ali, bem interessante, que é na parte de educação financeira. Mas a gente não vai começar hoje pela educação financeira, a gente vai começar pelos papéis, né? Não sei se vocês chegaram a ver mais algum link ali, eu não me lembro se eu mandei para vocês também, né? Esse link dos papéis. Você já estava todos os links lá? Aí agora tem que pegar e amar. E se a gente viu já faz um tempinho. Pois é. Porque nós ficamos acho que um final de semana sem, né? Sim. Então, para a gente não se estender demais, né? Mas também. Tem. A gente já viu faz um tempinho, né? Esse também tem. Não, tá bom. Então ali. Esse tema de hoje, né, rompendo com os padrões do mundo para viver os padrões de Deus. Eu vou fechar essa porta ali. Pode fechar. Se tiver luz aí, tu acende aí. Sim. Isso. Acho que deu. Então vamos orar primeiro, né? Esse tema de hoje a gente vai estar falando sobre rompendo com os padrões do mundo para viver os padrões de Deus. Então a gente vai estar falando um pouco sobre os papéis do marido no lar, os papéis da esposa e, se sobrar tempo ainda hoje, um pouquinho sobre educação financeira. A gente entende que um dos maiores problemas, ou um dos grandes problemas no casamento ou no relacionamento a dois, isso não é só no casamento, isso é em tudo. Numa empresa, por exemplo, quando tu não sabe o teu papel. Né? Eu sou formado em administração de empresa. Então, na faculdade de administração de empresa, a gente aprendeu a fazer uma espécie de uma ficha. Agora não consigo me lembrar o nome dessa ficha. Onde você coloca ali, por exemplo,
um dono de uma empresa, um dono de um determinado setor, onde vai trabalhar ali 4, 5, 10 funcionários, então cada funcionário tem a sua ficha e na ficha tem exatamente discriminado tudo o que ele vai fazer naquela empresa. Então isso tem um nome para essa ficha, agora está me fugindo o nome aqui. Eu ia falar fluxograma, mas fluxograma é outra coisa. Né? Então, como é importante, você vai trabalhar num lugar, você sabe que aqui nessa empresa você vai fazer isso. E se o funcionário é bom, ele pode até tentar fazer um pouquinho além, dentro do que ele entende que pode ser feito naquela empresa. Agora, quando você está num lugar que você não sabe o que é a sua função, isso é terrível. Eu já trabalhei num lugar onde eu tinha mais de um patrão, aí um mandava fazer uma coisa, outro mandava fazer outra. Isso te leva a uma loucura. Tu fica, aí tu agrada um, desagrada o outro, né? É por isso que a Bíblia diz, né, que ninguém pode servir a dois senhores, né? E ali no contexto da Bíblia diz, porque vai agradar um e vai desagradar o outro, né? Ali na Bíblia vai falar sobre Deus e Mamon, né? Que é o principal oponente de Deus, ou adversário de Deus, é um Deus também com D minúsculo chamado Mamon, que é o Deus das riquezas, né? Então hoje não é impossível tu servir a Deus e querer servir o Deus riqueza, no sentido de que teu coração está nas riquezas. Só pensa naquilo, a ambição, né? Ganhar, 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 conquistar, ter mais e mais. E isso é muito perigoso, né? Porque a Bíblia diz que eu preciso primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu foco em Deus e nas coisas de Deus, finanças é uma consequência. Deus sabe tudo que eu preciso. Ele sabe que vocês, por exemplo, devem ter um sonho de um dia ter a casa própria. Né? Então, Deus sabe disso e ele quer nos abençoar com isso. Mas vamos trabalhar, vamos fazer a coisa certa, vamos fazer o que tem que ser feito, e no tempo certo a gente vai ter o recurso para comprar. Né? Nem que seja pela minha casa, minha vida, né? Não tem problema. Mas existem pessoas que simplesmente abandonam Deus, abandonam os princípios de Deus, vão passando por cima de princípios por causa desse Deus mamão, por causa das riquezas, da ambição. E aí é o que a gente chama de casa firmada na areia. Né? Um dia a casa cai. Né? Porque o que segura um casamento não é o dinheiro. Se fosse só o dinheiro que segurasse um casamento, então todo mundo que é rico então estaria com um único casamento. E geralmente não, né? E geralmente não. Então o que segura um casamento é uma série de princípios que a gente está vendo aqui. Né? É bom ter dinheiro? É. Mas não é só isso que vai segurar um casamento, não. Né? Quantas famílias que são pobres, pode ser considerado pobre, e que são extremamente felizes. Né? Então, quer dizer, então, como já dizia o antigo, dinheiro não é tudo. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, porque nós cremos que o Teu Espírito Santo já está no comando das nossas vidas, desde o acordar até o anoitecer, Pai. Nós te damos graças mais uma vez pela vida do Alisson, da Daniela, que tem colocado a sua casa à disposição para estar aprendendo mais da Tua palavra, principalmente sobre esses princípios que vão fazer da família deles, da casa deles, um lar firmado na rocha, um lar segundo o Teu coração. Que Teu Espírito Santo nos guie, nos conduza, nos inspire para edificar esse lar, Pai, pelo Teu poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos lá. A gente vai estar usando aqui nesse estudo de hoje, a grande parte do material é um material que eu recebi dos meus irmãos, que eu tenho dois irmãos, um irmão e uma cunhada, inclusive, vamos honrar ele aqui que está gravando aqui, né? Inclusive está de aniversário hoje, né? O pastor Maico, né? Parabéns para o pastor Maico, que está de aniversário hoje, dia 10 de agosto, é isso? E a gente vai almoçar junto hoje, tudo em família. E o pastor Maico, a pastora Caterine, que é meu irmão, minha cunhada, eles são pastores de casais há muitos anos. Então tipo assim, é o dom principal deles, né? Deus levantou eles para pastorear casais, e pastoreiam casais e também pastoreiam jovens na Igreja Embaixada do Reino de Deus na cidade de Itapema. Parece que agora vai assumir uma Igreja Embaixada também. Eu ouvi algum comentário. Não sei se é Porto Belo. E ele me forneceu esse material, né? E eu tenho também aqui, pela minha idade e por experiência, eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem muito tempo atrás do pastor Silas Malafaia,
é um pastor bem conhecido no Brasil, né? Onde ele, na ministração, ele separou bem separadinho, assim, papel do homem, papel da mulher e papel que é dos dois, né? Então tá bem numa página aqui, depois eu até posso dar um print ou pegar no meu computador e mandar a página inteira para vocês. Aqui tá bem separadinho, o que é do homem, o que é da mulher e o que é dos dois, né? Então, isso aqui, é tua responsabilidade, te vira aí. Isso aqui é comigo, isso aqui é nosso, né? Então é importante isso, né? Então, basicamente, aqui eu vou começar aqui pelo material do pastor Silas, porque, na verdade, o dos dois aqui acaba repetindo, né, algumas coisas, né? Mas, assim, só para dar uma pontuada inicial, e depois a gente já vou pegar direto aqui o material do meu irmão aqui. Então, basicamente, o papel do homem, liderança, o governo do lar está sobre o homem, né? A Bíblia diz que Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da mulher. Embora que a mesma Bíblia também diz, em Efésios, né? Efésios capítulo 5, né? Aqui a Bíblia vai dizer assim, vós mulheres submetei os vossos maridos como que é o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? Então aqui deixa claro que existe uma hierarquia, né, no lar. Mas o versículo anterior, no versículo 21, diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, bom dia, tudo bem? Embora que há uma hierarquia, isso não impede o homem também de se sujeitar à mulher, né? Principalmente quando esta mulher é a famosa mulher sábia, que está lá em Provérbios, né? Porque existem famílias que não estão estruturadas, onde muitas vezes o marido está fora do caminho, às vezes está até desviado, e aquela mulher, ela é uma mulher cristã, uma mulher que ela é fiel aos princípios. Então, nesse caso, aquela mulher, ela tem muito mais autoridade. A gente já falou isso em outras aulas, né? Ela tem muito mais autoridade para edificar o lar, né? Agora, quando o marido ele é um homem temente a Deus, que se submete a Deus, aos princípios de Deus, ou seja, ele está debaixo da hierarquia de Cristo, que é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, nós somos a igreja, aí este marido, de fato, ele tem autoridade para requerer uma submissão da mulher, né? E aí então o marido ele exerce esse papel de governo do lar. E por que e o que é a submissão? Acho que a gente já deve ter visto, é bom repetir. Submissão vem de uma palavra que está sob uma missão, né? Então o que é submissão? Beija o meu anel, se ajoelha aí, mulher, quem manda aqui sou eu, né? Não, submissão é a mulher está sob a missão do marido. O marido ele tem o papel principal de provedor do lar, ele pode ter a missão dele lá na empresa onde tu trabalha, tu precisa ser sal da terra e luz do mundo, precisa ser um bom testemunho como cristão lá. Então, em primeira instância, a tua missão é, lá dentro do teu emprego, fazer tudo com excelência, porque a Bíblia diz fazer tudo como que é o Senhor. O teu patrão, tu tem que botar na tua mente que teu patrão não é o dono do supermercado, teu patrão não é o dono da empresa que tu trabalha, teu patrão é Deus. Então tudo que tu fizer, tu vai fazer, serve para Daniela também, né? Tudo tu vai fazer com excelência. Por quê? Porque eu não estou fazendo para o dono do mercado, estou fazendo para Deus. Está dando para entender? Então essa é a tua missão. A tua missão dentro da empresa que tu trabalha. Então, a tua esposa tem o papel de estar sob uma missão, de te ajudar a cumprir melhor essa missão. Quando tu chega do trabalho e está nervoso, acho que eu vou pedir a conta porque eu não aguento mais, hoje me humilharam lá no trabalho, aí tu nem sabe onde é que tu vai trabalhar depois da manhã, não sei se tu vai ter seguro-desemprego se tu pedir a conta, e aí tu já sai pedindo a conta. Aí a mulher sabe, calma, não se precipita, conta até 12, respira fundo, né? Aí tu vai lá, não, tá bom, eu vou pedir perdão, não vou sair dessa empresa agora, nem sei para onde é que eu vou, né? Mas se não tem a mulher, sabe, ali o cara já se arrebenta, já vai lá, já pede a conta e fica desempregado e os dois sofrendo depois por causa da cabeça dura do marido. Então a mulher que está sob uma missão, ela tem esse papel, né, de acalmar, de dar uma opinião, de orientar, não caminha por aqui, né? Então o papel da mulher, né? E claro, dentro do contexto cristão, nós também temos a missão, né? Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos, né? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dentro da missão cristã, como discípulo de Jesus, eu tenho uma missão de fazer discípulos de Jesus em todo o planeta Terra, né? Alcançar pessoas para Cristo, levar esse conhecimento aqui para mais pessoas.
Então, o ambiente de trabalho também pode ser usado para isso, e fora o ambiente de trabalho, onde a gente vai, eu tenho a oportunidade de plantar essa sementinha do bem no coração das pessoas, para levar elas a se tornar um discípulo de Jesus. Então, essa também é uma missão universal, vamos dizer assim, do cristão. Amém? Amém. Então, ponto número 1 do homem, governo do lar. A autoridade máxima do lar é o homem. Depois, promover disciplina, instrução e correção para os filhos. Né? É um dos papéis do homem, que depois a gente vai ver que também é da mulher, né? Mas em primeiro lugar do marido. Né? Suprir as necessidades básicas. Necessidades básicas é comida e roupa. Né? A palavra de Deus diz em Timóteo: tendo que comer, o que vestir, estejais contentes. Hoje, eu me considero uma pessoa que eu fui ampliado, a gente está sempre sendo renovado. Hoje eu entendo biblicamente que Deus tem condições de nos dar muito mais do que comida e roupa. Deus pode nos dar uma vida abundante. Jesus disse: eu vim para vos dar vida com abundância. Então Deus pode me dar uma casa boa, um bom carro, né? Um bom emprego, um bom trabalho. Você pode ter o teu próprio negócio. Né? Deus pode te dar uma estrutura econômica, financeira maravilhosa. Isso não é pecado. Porém, a Bíblia que nos dá, que nos ensina isso, também nos ensina que se eu tiver o que comer e o que vestir, eu já devo estar feliz. Né? Por que é importante vocês saberem isso? Porque hoje a gente sabe que muitos casais se dissolvem por problemas econômicos financeiros. Né? E muitos, por não ter esse entendimento, às vezes o marido está no começo da jornada dele, ele ainda não teve condições ainda de adquirir todas as coisas, às vezes pode até ser vítima de um calote, ou de uma dificuldade financeira, ou de uma doença que trouxe um prejuízo financeiro para aquele casal. Então a mulher vai ter que ter paciência de suportar isso, né? É na alegria, na doença, na saúde e na tristeza, até passar esse momento. E entender que se tiver o que comer e o que vestir, está tudo certo, né? Mas quando não há esse entendimento, principalmente quando um membro do casal fica olhando para a grama do vizinho: mas o meu vizinho tem isso, meu vizinho tem aquilo, meu vizinho é rico, e nós estamos aqui passando esses trás aqui. E aí começam essas comparações. Isso é um perigo para acabar tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que comer, tem que vestir, agradece. Né? Então essa é a necessidade número 1 do marido: comida e roupa. Né? Até um texto que durante muito tempo muitos pregadores usaram da maneira errada, que eu acabei citando ele aqui agora, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui diz que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, aqui em Mateus 6, Mateus 6,33, diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas? Se a gente for ler o versículo anterior, ele está falando que Salomão nunca se vestiu como um lírio do campo, nunca se vestiu como um lírio do campo, né? E que olhe para os pássaros, olha para as aves, né? Deus que assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, né? E ele fala aqui também sobre os pássaros, né? Onde é que está aqui? No versículo 26, né? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então aqui nas aves do céu ele está falando de alimento, né? E nos lírios do campo ele está falando de roupa. Então aqui, quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que essas coisas serão acrescentadas, o que ele está falando? Comida e roupa. Necessidade básica. Mas tem muitos pregadores que substituem esse versículo aqui, todas estas coisas, se referindo ao anterior, né? Comida e roupa, né? E falam todas as coisas. E não está escrito na Bíblia todas as coisas. E aí quando tu lê todas as coisas, então quer dizer que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele vai cuidar de tudo, né? Ou seja, eu vou ter um bom carrão, eu vou ter uma boa casa, vai ser tudo bom. Não é bem assim, né? Prioridade
prioridade número 1 de Deus para conosco, a responsabilidade que Ele tem número 1 é nos prover comida, roupa, né? A necessidade básica. Aí, claro, se eu cumprir os princípios, se eu obedecer, se eu fizer a milha extra, né, o quilômetro extra, for uma pessoa que realmente se dedica, se empenha, obedece os princípios, Ele pode me dar muito mais, né? Mas, em primeiro lugar, isso, né? E essa é a necessidade. Então, quando uma mulher ela entende que se o marido está trazendo o básico, e o básico não é necessariamente comer salmão todo dia, né? Vestir só com roupa de marca importada, né? Hoje a gente tem aqui, vou fazer propaganda grátis aqui, o cantinho da economia, né? Que você vai ali, compra uma blusinha ali, uma camisa por R$60, R$70, e coisa boa, eu uso roupas dali, né? Então, resolve, né? Resolve, não estou pelado, estou andando com roupa, né? Então, de vez em quando, eu e minha esposa, a gente vai comer um restaurante fora, vai comer uma comida diferente, vai, né? Um churrasco, um peixe também, minha esposa gosta agora de comida coreana, né? Então, de vez em quando, vamos lá comer uma comida coreana. Mas isso não é todo dia, né? Todo dia é o feijão com arroz, ovo frito. Lá em casa o que mais dá é ovo frito. Agora eu tô querendo fazer uma dieta aí, a famosa dieta carnívora. Tô me preparando para fazer. E aí eu tô comendo muito peixe, né? Compro muito atum, lata de atum e sardinha, né? Que é rico em ômega 3 e é barato, né? E sustenta. Então, número 4, desenvolvimento do amor, palavras e atitudes, né? Vós, maridos, amais vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, é responsabilidade número 1 do marido levar o amor para dentro do lar, né? Ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, Cristo deu a vida pela igreja. Diga assim, não é fácil ser marido. Número 5, né? Relações sexuais, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 7:3 que cada um deve dar ao outro o que lhe é devido, né? Ali o texto está falando de intimidade no casamento. Isso é responsabilidade do marido prover isso para a mulher, como também responsabilidade da mulher prover isso para o marido, né? Existem muitos casos onde acontece uma briguinha no casamento, os dois ali não tão legal, estão passando uma fase ali que estão meio bicudo um com o outro, aí a primeira estratégia da mulher ou do marido, então tu vai ficar sem, né? Então, isso é uma estratégia muito cruel, né? Porque perante a Bíblia, tu não pode defraudar o outro, ou seja, tu não pode impedir, né? Porque é uma necessidade, ela é uma necessidade, como é que chama? Física mesmo, né? Acho que tem até um outro nome que está fugindo aqui. Mas é uma necessidade física. Então o homem, por exemplo, se ele ficar muito tempo sem namorar, daqui a pouco, a mulher acho que também, né? Daqui a pouco está subindo pelas paredes, né? E aí é perigoso, porque daqui a pouco pode estar fazendo... Tem a questão da masturbação, que pode ser uma fuga, né, para o homem. A gente sabe que isso é até para a mulher nos dias de hoje, né? E que não é o padrão de Deus, né? Porque tipo, se tu tem o teu cônjuge, por que tu vai partir para um outro método, né? E ao mesmo tempo, sem falar que ambos vão estar muito mais sujeitos às tentações, né? Do dia a dia, né? Porque minha esposa estava comentando para mim ontem, e eu nem sabia disso, fiquei até de surpresa, né? As várias cantadas que ela já recebeu ao longo dos anos em ambiente de trabalho e coisa. E eu disse para ela, olha, eu sou privilegiado por Deus, porque acho que Deus me guarda. Eu não me lembro de receber cantadas assim nos últimos 20, 30 anos. Não recebi. Eu já tive, quando eu vendia produtos íntimos, eu vendia sabonete íntimo, desodorante íntimo, né? E vendia também lingerie. Já vendi lingerie. Trabalho em vender lingerie nunca mais. Tem que mostrar todas aquelas peças, chega no fim, não vou levar nada. Mas aí às vezes tinha uma mulher assim que fazia uma brincadeirinha assim, né? Eu vou provar aqui o lingerie, né? Eu vou provar, tu pode aqui vir ver o que tu acha, né? Aí essas brincadeiras, acho que eu passei por uma ou duas dessa daí. Mas eu só ria, né? E claro que eu não ia ver, né? Então, mas ela estava se provando lá no banheiro, né? E eu ficava numa cozinha esperando alguma coisa assim, mas nunca fui ver para dizer, tá lindo. Mas eu passei por essas piadinhas aí, né? E também a questão de desodorante íntimo, algumas piadinhas também. Mas assim, coisa que eu considero bem light, assim, que eu tirei de letra, né?
Não chega a ser cantado, né? Mas minha esposa confessou para mim que já passou por isso, né? Então, e principalmente se a mulher está ali, ou o marido, num período de abstinência sexual, e vem uma colega de trabalho lá muito linda, maravilhosa, e prepara toda uma armadilha, como o caso da passagem de José do Egito, né? Que a própria mulher do patrão quis levar ele para a cama, né? Então vai que o marido está lá daquele dia de cabeça quente, está ali com, como é que chama, abstinência, né? E no mundo de hoje, já era, né? E depois que foi, foi. E aí um casamento pode se acabar ali, né? Porque quando a notícia vem à tona, encontrar um marido, uma esposa hoje que esteja disposto a perdoar, que é o assunto da próxima lição, né? Numa situação que nem essa, é um entre mil, né? Ou mais do que mil, né? Então, outra responsabilidade do marido, dar a vida pela sua mulher, né? Ou seja, fazer de tudo para que ela seja feliz. Na verdade, é uma responsabilidade dos dois, né? Eu já vi há muito tempo dizer que se eu me preocupar em fazer o outro feliz, né, com certeza o outro vai me fazer feliz, né? Porque até isso é um princípio bíblico. Jesus Cristo disse, né? Como vocês desejam que os outros os façam, fazei vós a eles. Então, qual que é o problema do ser humano? A gente está o tempo todo querendo colher coisas que nós não plantamos, né? Então, aí eu quero, meu marido não me dá carinho. Tá, você está dando carinho? Porque ele nunca fala. Você está falando? Né? Então, tudo que eu quero receber do outro, primeiro eu dou, né? Claro que a gente aprendeu aqui sobre as linguagens do amor, né? Se eu plantar na linguagem certa, eu também vou colher na linguagem certa, né? Então eu estou plantando na linguagem errada, né? Mas o importante é que eu esteja plantando algo que eu queira receber, né? O marido nunca diz eu te amo. A esposa, né? Ontem a gente participou de um culto da unidade que teve aqui na Assembleia de Deus e o pastor estava falando, né, sobre primeiro amor, ele estava pregando sobre primeiro amor. E aí ele estava falando que dentro de um contexto de relacionamento a dois, primeiro amor um dos pontos assim que se identifica quando um casal está vivendo o primeiro amor é o beijo na boca. Porque quando tu está apaixonado, quando tu está namorando, o beijo na boca ele é uma coisa meio que aquilo ali é o orgasmo de quem está namorando, né? Porque ainda não tem ainda as intimidades, então é o beijo na boca, né? Só que depois que casou e agora já pode tudo, né? Então aí vai passando os anos, o beijo na boca vai ser distinto, porque agora tem outras coisas, né? Aí o beijo na boca se acaba, né? Então quer dizer, um casal que vive o primeiro amor, o beijo na boca nunca acaba. Eu posso estar casado há 30 anos, ainda tem beijo na boca, entendeu? Só que se o beijo na boca não está acontecendo mais, é porque alguma coisa esfriou ali. É um sinal que alguma coisa esfriou. Porque não é porque tem outras coisas mais agora que o beijo na boca vai ser extinto, né? Então, é isso. E aqui outra responsabilidade do marido é dar a vida pela sua esposa. Perdão, já falei, né? É a salvação da família, né? Em Josué 24, um líder da época, substituto de Moisés, né? Ele disse, chegou um determinado momento que ele reuniu todo o povo e ele disse, olha, a gente chegou num determinado nível aqui, chegamos num determinado local aqui, onde daqui para frente todo mundo vai poder fazer suas escolhas, porém eu e minha casa serviremos ao nosso Deus e obedeceremos a sua voz, né? Vocês daqui para frente, eu estou dando liberdade para vocês, vocês podem escolher outros deuses, vocês podem ir para outras terras, podem fazer o que vocês querem, porém eu e minha casa vamos servir o Senhor. Então esse posicionamento do homem, do marido, do sacerdote, de dizer, não, o caminho é por aqui, nós, enquanto eu for o chefe dessa família, enquanto eu for o marido, o sacerdote desse lar, nós serviremos ao Senhor. Não vai ser o Buda, não vai ser Maomé, não vai ser outro Deus, vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então o marido ele tem a responsabilidade de apontar o caminho para a sua família e levar a família para o caminho de Deus, né? O caminho do Deus que a gente crê, né? Não outros deuses com D minúsculo, né? Então, significado da palavra homem: autoridade, direção, responsabilidade, trabalhador, fazer, realizar, memorial, legado e de palavra. Ou seja, o homem honra a sua palavra. E umas palavrinhas chaves para identificar um homem. Um homem com H maiúsculo, né?
Hoje, na atualidade, o homem com H maiúsculo é quem faz os legendários. Né? É uma piadinha que está aí fora. Né? Isso aí é uma brincadeira, na verdade, de mau gosto. Né? É que esse movimento chamado Legendários, que está no mundo todo, né? Ele tem resgatado a masculinidade e hombridade dos homens. Né? E tem sido muito bom. E eu fiz e recomendo todo homem que puder um dia fazer, vale muito a pena. No entanto, algumas pessoas foram para a internet dizer que não, agora só é homem quem faz o legendário. Não, eu não preciso fazer algo para se tornar homem. Né? Eu preciso conhecer a Deus, a sua palavra e obedecê-la. Né? Que eu vou me tornar homem. Então, mas, claro, quem puder fazer esse movimento é maravilhoso. Né? E tudo isso que está aqui está ligado ao que a gente aprende lá. Né? Amém? Amém. Papel da mulher. Em primeiro lugar, né? A Bíblia diz em Gênesis 2 que Deus falou que não era bom que o homem ficasse só. Aí ele disse, eu vou fazer para ele uma adjutora. Né? Então essa palavra adjutora ou auxiliadora, na versão em hebraico, significa aquela que completa a sua vida. Né? Ou seja, a mulher ela foi criada por Deus para completar o marido. O marido ele é como se fosse... ele é uma parte, né? E a mulher é outra parte. Quando os dois se juntam, aí formam uma carne, formam uma só carne, formam uma pessoa que seria completa, né? O homem sem a mulher ele não é completo e vice-versa, né? Então a mulher tem esse papel de completar o marido. E tem uma outra versão bíblica que diz aquela que está diante dele, né? Ou seja, alguém que está sempre diante dele. E a gente já aprendeu também que no original ali a palavra Ezer significa aquela que se opõe. Né? Ou seja, aquela que tem uma opinião diferente, que muitas vezes a mulher traz uma opinião diferente, não, o caminho eu penso que é por aqui, e aí aquilo gera choque, né? Porque o marido quer para a direita, a mulher quer para a esquerda, ou vice-versa, né? E dá os conflitos, mas o papel da mulher é realmente trazer um ponto de vista diferente, para não necessário no sentido de passar por cima da autoridade do marido e até convencer o marido para ir pelo caminho que ela quer, né? Mas no sentido de completar ele e fazer ele enxergar além, né? Porque às vezes a gente está com a visão meio curta, não está enxergando só até aqui, a mulher ela consegue ampliar essa visão, para que ele possa ter uma visão maior e na hora de tomar as decisões, decidir da maneira mais correta. Está dando para entender? Não é a mulher rixosa, né? Que é diferente. A mulher rixosa fica ali o tempo todo. É porque eu não concordo, que eu já te disse, que eu te falei, que ó, deu tudo errado, porque não sei o que. Aí fica ali o tempo todo, fica atormentando o marido até ele explodir, jogar alguma coisa, quebrar alguma coisa. Não, a adjutora, ela tem uma opinião diferente, muitas vezes, que vai levar o marido a enxergar em outras áreas que ele não está prestando atenção. Tem uma rádio que de vez em quando eu escuto, a rádio da Novo Tempo, né? E tem um pastor ali que faz um programa que a gente conhece muito bem essa palavra, né? Ponto de vista, né? Ao ponto de vista de uma mulher, ou ponto de vista de um homem, né? E aí esse pastor ele explica o que é um ponto de vista. É estar à vista de um ponto. Então, às vezes, o marido está à vista de um ponto, né? Isso aqui é um ponto. Então, eu estou nessa distância aqui, eu estou na distância aqui de 1 metro desse ponto. Então, a minha vista está a 1 metro desse ponto. Está dando para entender? Uhum. Só que, às vezes, a mulher, a Dani, chega mais perto aqui, a Dani está à vista desse ponto. Quem que está mais próximo aqui? Quem está mais próximo? A Dani. Então, o conselho dela para o marido vai ser importante ou não vai? Por quê? Porque ela está mais próxima. Então isso é o ponto de vista. É quem a vista de um ponto. Então, às vezes tem pontos que o marido domina. Então o ponto de vista dele com certeza vai ser mais assertivo. Que ele domina aquele ponto ali. Agora tem pontos de vista, tem outros assuntos que a mulher domina. Ela tem maior conhecimento. Então naquele assunto ela vai ter mais autoridade ou no mínimo mais conhecimento para poder ampliar e repassar. E é por isso que a gente tem que ter humildade nessa hora de ouvir, né? E aprender um com o outro, na verdade. Então a mulher tem esse papel, né? De auxiliar, cooperar e ajudar na missão do marido. E a mulher também tem o papel de edificar o lar, fazer da sua casa um lugar de harmonia, um lugar de alegria. Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos derruba.
Então o papel da mulher sabe edificar, né? Provérbios 24, a Bíblia tem, isso depois pode ler com calma, né? Principalmente a Dani. Provérbios 24, do 3 ao 4, diz, né, que com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se enchem as câmaras e todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então é com sabedoria e com conhecimento e com entendimento que se edifica uma família. É o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está adquirindo sabedoria, né, para poder edificar o lar com sabedoria. E Provérbios 31, a partir do versículo 10, embora que eu poderia dizer que é a partir do versículo 8, né, nós temos aqui um manual da mulher sábia, né? Então isso aqui é um manual. Aqui tem todas as características de uma mulher considerada sábia, prudente, uma mulher virtuosa, como diz a Bíblia, né? Primeiro, pegando do versículo 8, aqui não é necessariamente para a mulher, mas está dentro do contexto aqui, porque isso aqui é o Provérbios 31, para quem não sabe, ele é um conselho de uma mãe para um rei chamado Lemuel. Então é tudo instruções de uma mãe. A mãe falando para o filho: filho, tu quer uma mulher sábia? Tu quer uma mulher virtuosa? Eu vou dizer para ti como que ela tem que ser. Aí ela vai começar a falar aqui. No versículo 8 ele diz: abre a tua boca em favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, defende o direito dos pobres e necessitados. Aí ele começa a dizer: mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede o de rubis. O coração de seu marido confia nela. Então, primeiro ponto. E a ela não lhe falta riquezas. Primeiro ponto, ela é uma mulher de confiança. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A mulher que pratica o bem para o marido. Busca lã e linho e trabalha com suas mãos hábeis. A mulher que é trabalhadora, ela bota a mão, também ajuda. Né? Fica só, não, eu aprendi no curso lá que o marido é o provedor, então que se lasque. Vai prover tudo aí, eu não preciso fazer mais nada. Né? Não, a mulher de Provérbios, ela também pode trabalhar também, não tem problema de trabalhar. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Né? Olha só, a mulher ajuda a trazer pão para o lar também. Né? Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Né? É uma mulher que está preparada para não só preparar comida dos seus filhos, do seu marido, mas também tem a capacidade de ter servos, ter uma empregada e dar ordens, instruções para essas servas. Né? Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Né? Uma mulher que ajuda, na hora de tomar uma decisão, ela examina com o marido: não, vamos pensar bem, né? vamos analisar outra proposta. Ela examina as coisas, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. É uma mulher forte. Prove e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Né? É uma mulher que ela é cheia do Espírito Santo, ela é iluminada. Ela traz luz para aquele ambiente. Né? Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres, estende as mãos aos necessitados. Né? É uma mulher generosa, é uma mulher que se preocupa com a necessidade do outro. Né? Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Né? Escarlate é a cor do sangue de Jesus. Né? Então está falando aqui de uma mulher que ela é coberta pelo sangue de Jesus e que não teme a neve, ou seja, não teme o inverno, não teme uma fase gelada, porque pode vir no casamento uma fase gelada, pode vir uma fase de neve, pode vir um momento de inverno, inverno financeiro, inverno na saúde. E aí, essa mulher que é sábia, essa mulher virtuosa, ela não teme quando vem a neve, não teme quando vem aquela estação, porque ela se preparou antecipadamente para aquela estação. Uma pessoa que busca constantemente se encher do Espírito Santo, se alimentar da palavra de Deus, buscar a Deus, quando vem as más notícias, quando vem um período ruim, ela está preparada para aquilo. É diferente, é o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão se preparando para tudo.
Se vier uma situação que eu tenho que perdoar, eu já aprendi que eu tenho que perdoar. Vier uma situação aqui que o meu marido fez greve de abstinência de intimidade, eu já sei como é que eu vou lidar. Então tudo a gente está se preparando aqui. Então uma pessoa preparada, quando vem a crise ou vem um momento mal, ela está preparada, né?